Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Foram na missa? Cometeram pecado? Tem que se confessar depois, hein? Então, minha gente, sim, pulando as brincadeiras, vamos direto para o Evangelho. Hoje é segunda-feira, segundou, dia 25 de novembro, quase já final de ano. Segunda-feira, dia de missa da luz, de lá fazer oração. Para quem? Para quem está no purgatório, missa de sétimo dia. Que mais? Tua oração te ajuda e ajuda quem está lá no purgatório, quem fez quem partiu desta vida, deste mundo. Quem se compromete aí numa missa da luz, na missa dos finados, ganha muitas. Só um minuto. Tem indulgências, minha gente, tá? Mas hoje o tema não é esse. Vamos para o Evangelho do dia. Espero que todos estejam bem e que Jesus Cristo me ajude e ajude você também que está aí, que essa palavra de hoje possa servir, né, para alguém. E aqui sempre, como eu digo para vocês, sempre vai ser o Evangelho condensado, explicado, porque a ideia aqui não é fazer sermão e nem julgar o que deve ser feito ou não, porque cada um tem a sua plena consciência e Deus vê tudo. Deus vê tudo, Deus vê todos. Então, como eu já havia dito uma vez, se metade da humanidade se metade da humanidade cuidasse, né, 50% só da sua vida, já seria excelente. A Terra evoluiria. Minha gente, bora então para a leitura do Apocalipse, capítulo 14, versículo do 1 ao 5, tá? Leitura do livro do Apocalipse de João, aonde João, que estava tendo as visões, disse: Eu, João, tive esta visão. O cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele os 144.000 que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos que cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação, tá? Primeiro, conforme a Bíblia, que não tem tudo, né? Não tá tudo escrito, a gente tem que pesquisar em outras fontes para poder dar uma informação mais completa. Mas a gente vai dando o melhor que a gente pode, minha gente. O melhor que eu posso é isso, por enquanto, tá? Que ninguém sabe tudo, né? E tem muita gente que sabe muito. Então é nesses que a gente sempre vai buscar, os que sabem mais, os que conhecem mais. Tá bom? Vamos lá então. Lá no versículo 1 ao 5, os 144.000 vistos pela primeira vez na Terra são observados agora no Monte Sião Celestial com Cristo, o Cordeiro. A besta não pode tocá-los, apesar de eles não possuírem sua marca, porque eles têm em suas testas
o nome de Cristo e do Pai. A nova canção não pode ser a mesma que a do 5.9. Vamos ver o 5.9, tá? 5.9, onde diz assim: a nova canção cantada no céu a respeito de Cristo é inspirada por sua obra redentora, o derramamento de seu sangue sobre a cruz. O grupo-alvo para a redenção, né, como toda família, nação, onde os mesmos termos são usados em ordem diferente, é o mesmo grupo identificado na grande comissão, todas as nações. A referência ao sangue derramado de Cristo e a expressão reis e sacerdotes repercute, né, em Apocalipse 1, do 5 ao 6, capítulo e versículo, e pode estar parcialmente cumprido no céu em capítulo 7, versículo 15. A promessa de que eles reinarão sobre a terra é cumprida em capítulo 20, versículo 6. Então, como eu já disse para vocês, todo ligado, agora 7.15, todo ligado o evangelho, tá? Tô batendo no telefone. 7.15. Mas eu vou ler, porque assim, referência. Só de curiosidade. Vou ter que ver, gente, se essa parte eu não quero ver isso não. Só aqui, ó. O serviço sacerdotal da grande multidão no céu é um cumprimento parcial das promessas, né, feitas já em outros versículos e capítulos. A menção do santuário antecipa a equiparação da grande multidão. Regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Vamos lá então. Tá? Os 144 mil, né, minha gente, tem muitas explicações. Muitas. Esse número, 144 mil, ele tem muitos significados, né? E muitos estudiosos têm várias teorias que podem... Eu separei algumas aqui que poderiam ser, né? Então ele pode representar, né, no livro do Apocalipse, 144 mil os santos, né, que vivem no reino dos céus. O número é simbólico, que pode ser interpretado de diferentes formas, né? E as interpretações poderão ser 144 mil, todos são servos de Deus canonizados pela igreja. Os 144 mil são todos os que conseguiram a salvação e intercedem por nossas vidas. Pode ser também o número daqueles que de geração em geração são destacados pelo Cristo para a grande tarefa missionária, né, de levar a sua boa nova ao mundo. Eles são o suprassumo, né, da espécie humana, o suprassumo espiritual, né, tendo em vista que há muito mais do que 144 mil atuando por Jesus na Terra, né. Também os 144 mil são uma figura simbólica, né, do Apocalipse, que representa a perfeição e completeza da Igreja de Deus. O número 144 mil é composto por 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel, que depois na sequência vai estar lá na Bíblia escrito conforme o Evangelho. Na mentalidade hebraica, né, 12 é o número da perfeição e 1000 é o número da plenitude divina. Por que mentalidade hebraica, minha gente? Tudo tem significado. Tudo tem significado. Né? Tudo que você imaginar tem significado. E a Bíblia, ela é composta por milhões de significados. E ela tem boa parte dela escrita foi em hebraico. Tá? Então, para a pessoa decifrar, porque é um código, né? Levou bastante tempo também, por isso tem muitas teorias. Mas vamos continuar, tá? Agora na segunda leitura, né, temos o Evangelho de Lucas. Uma coisa que também
bom prestar atenção, né, sobre aqui bem no finalzinho da leitura, onde diz assim: foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Vocês têm que lembrar, nós temos que lembrar que Jesus, ele foi aquela oferta, né, perfeita. Ele foi o Cordeiro imolado, né, tudo como estava descrito pelos antigos profetas até chegar ao momento onde Jesus foi morto e crucificado, né. E Deus deu para ele tudo, nos vídeos anteriores a gente pode conferir. Deus Pai deu para ele todo o poder e glória, né, para que ele pudesse ascender, que ele pudesse subir para o reino dos céus, né, para poder voltar para sua casa, porque o reino dele não é deste mundo, como ele disse para Pôncio Pilatos. E disse para muitos outros, né, tem vários temas aí, tem vários capítulos e vários versículos, que conferem o que eu digo. E aí lá no finalzinho diz assim, no versículo 5: na sua boca nunca foi encontrada mentira. Desses 144, né? São íntegros, né? Eu pergunto para você, será que algum ser humano na Terra nunca mentiu? Ou será que Deus perdoou? Ele se arrependeu, prometeu e realmente mudou e nunca mais mentiu? Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. 144 mil. Você acha que dentre todo o mundo existem 144 mil pessoas que viraram, porque aqui diz que são homens, que viraram santos, né? E da sua boca nunca saiu uma mentira, seja lá qual for. Isso eu vou deixar para pensar, porque o que eu penso não importa, tá, minha gente? Vamos para o Evangelho do dia de Lucas e vamos depois ver o que significa esses dois textos, querem nos dizer, o que eles querem nos dizer. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, pega lá a sua Bíblia se você quiser acompanhar, se não, só ouve, meu amor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Graças a Deus, né, minha gente? Então, assim, agora vamos pegar alguma explicação sobre esse texto. Ele tá claro para mim, né? Mas eu vou pegar porque é importante aqui alguns temas que eu não posso deixar de passar, porque para alguns porque para alguns pode parecer estranho, né? Quando você escuta homilias, né? Por isso que é bom você não ir só na igreja. É bom você ir em outras igrejas também, todas são casas de Deus. Você vai ter a sua, né? Mas é sempre bom você visitar, né? Conhecer e observar, né? E aprender. Isso que é importante. No trecho de Lucas, né, a gente observa que a viúva ela era realmente pobre, né? Ela não tinha nada. E ela ofertou o que ela tinha, só aquelas moedas, 2.
claramente, né, Jesus aqui deixou claro que, em contraste com os ricos, né, que depositavam muito dinheiro, e a viúva que só depositou o que tinha, ela era extremamente pobre. A palavra pobre em grego é peniklos, tá, minha gente? Sugerindo uma pobreza extrema, né? O que torna o gesto ainda mais poderoso. E teologicamente, essa passagem destaca que Deus valoriza mais o sacrifício genuíno, tá, do que a quantidade do que você está doando, ou a aparência de uma oferta. Em contraste com os ricos que davam do que lhe sobrava, a viúva entregou tudo o que ela tinha. Esse ato reflete o princípio bíblico de que o sacrifício, quando feito com sinceridade e confiança em Deus, tem grande valor espiritual. Além disso, essa história é uma demonstração prática da inversão de valores que permeia o Evangelho de Lucas, onde os últimos serão os primeiros. A atitude de dar tudo, mesmo que seja pouco, aos olhos humanos é exaltada por Deus. A narrativa também se conecta à ênfase de Jesus no desprendimento dos bens materiais, né? E na confiança total em Deus. Vamos ver o que mais que eu posso dizer aqui. O que tá claro neste evangelho, tá, minha gente? A gente vê que a generosidade, né? A confiança em Deus, a fé da viúva, né? E o sacrifício, feito com fé, com amor, com confiança, né? Essa passagem, ela te desafia a refletir, né? Sobre o nosso... Ela te desafia a refletir sobre o comportamento nosso em relação aos nossos bens materiais, né? E o apego às coisas. E o quanto isso nos eleva, né? Ou nos diminui em relação a Deus. O desapego das coisas, a maioria dos santos, quem fez voto de pobreza, né? Como os freis, e tem algumas congregações que fazem voto de pobreza, e realmente, né, não ganham nada, não tem nada no seu nome, né, e dormem num quartinho bem pequenininho, né, e todo o dinheiro que eles ganham, eles nem veem a cor do dinheiro, né. Um exemplo é o Frei Gilson, que é bem conhecido, e ele faz o voto de pobreza, né, e já foi pároco ele, só que ele se achou nesse caminho. Então, para ele, esse foi o sentido que ele achou, né? Sinal que, conforme ele foi evoluindo na vida espiritual dele, ele foi percebendo o grande desapego que Jesus vivia, né? Como Jesus vivia. Isso foi todos os santos, né? Que ocorreu com todos os santos. Essa mentalidade, né? Cristã. Essa é a mentalidade cristã. Mentalidade daquela pessoa que acredita profundamente em Deus, né? E que sabe que o mundo não é daqui, né? O seu reino também não é daqui, como Jesus também não era, né? Então, lá a gente vai falar dos 144 mil. Quando a gente pensa nesse evangelho, quando a gente pensa assim, realmente, profundamente nesse evangelho, eu falo a gente porque eu sempre vou me colocar como todos, porque eu sou como todos, tá? E o que eu faço dentro do que eu posso fazer. E eu tenho os meus propósitos. E você provavelmente tem os seus, ou não tem nenhum, ou vai descobrir daqui mais algum tempo. E corre rápido. Esse pelo menos é o que eu falo, é o que eu tento falar. Pede pra Deus que Deus te capacite e te encaminhe. Porque tudo tem o tempo correto para Deus. E Deus, ele não trabalha assim rápido. Ele é muito paciente. E muitas, provavelmente, homilias vão
perguntar para você o que você tem feito para Deus e vão te perguntar, né? Que não adianta você fazer isso, fazer aquilo, né? Muitos textos também, eu também percebi que tem muito em relação a o que a pessoa deixa de fazer, ou o que ela está fazendo, ou o quanto que ela deveria fazer mais. Mas o que eu estou vendo nesse texto não é isso, minha gente. Tá? E em relação a serviço para Deus, se você tem filhos e você tem família, você tem 10 filhos, vamos supor. Você não vai largar os seus filhos e vai sair por aí a peregrinar, fazendo voto de pobreza e deixando seus filhos para trás. Você precisa trabalhar, tá? Você precisa trabalhar. Pelo menos, ainda mais se você for pobre, você vai arrumar uns 3 empregos, tá? Que tempo você vai ter, tá? Para dedicar a sua vida a Deus e a Jesus Cristo, né? Para o Evangelho, como diz aqui no Evangelho. Para o Pai e o Filho, né? Você pode contribuir com dinheiro, o pouco que tiver, e se não tiver, nem dinheiro nem tempo. E se você trabalhar domingo, e aí no outro domingo você não trabalha, você precisa dar satisfação pro seu padre? Você precisa contar tudo pro seu padre? Claro que não. Você tem a sua vida particular. Quando você confessa, você vai confessar os seus pecados. Se você faltou à missa por causa do seu trabalho e era necessário, faltar à missa é pecado, ok. Mas quando você trabalha, quando você tem alguém doente, você precisa cuidar, tá? Não é por preguiça, tá? Ou por algum pecado venial, né? Não é por nada, não é por intenção, mas é por necessidade. Se você acha mesmo que você vai ser castigado por isso. E aquele que é santo, meu povo, você pode se perguntar, será que eu tenho a esperança de ser santo? Será que eu posso ser santo? Não sei. Porque só quem julga é Deus. Deus julga seu coração. Se você coloca lá o nome do seu parente falecido na missa do sétimo dia, e não vai na missa, se você não vai na missa, mas você coloca o nome lá do seu parente, já é alguma coisa. Eu pelo menos vejo assim. Porque existe um mundo espiritual. E existem anjos ali. Anjos de Deus, que estão nas igrejas, que estão levando os recados para o nosso rei, né? Os santos trabalhadores, porque anjo é santo. Eu creio nisso, a igreja crê, porque cremos em anjos, anjos guardiões, né? Então, você não pode julgar. Claro que tem pessoas que só colocam lá por descargo de consciência. Mas só Deus, Jesus, pode te julgar, irmão. Tá? Se você, qualquer coisa que você faça, tá? Se na sua igreja você ajuda ou não ajuda, e um mês você não ajudou e no outro você ajudou, os teus irmãos lá viram que você não ajudou e começam a comentar, o problema é deles, não é seu.
A única pessoa, não é pessoa, né? Foi pessoa. Mas o único Deus que você pode e deve prestar contas é Jesus Cristo. Nem precisa, porque ele sabe. Para ele não importa o quanto você deposita. Para ele não importa a quantidade e o tempo que você está lá. Não importa. O que importa é o seu sacrifício. É dentro do que você pode, você vai fazer o que você consegue fazer. Que além daquilo você não consegue. Então, muitos irmãos da própria igreja te julgam, né? E o que você faz? Nada. Você tem que servir a Cristo? Não, Deus não te coloca uma espada no pescoço. Você tem escolha, né? Agora, se você entra na questão do pensar profundamente e ao longo do tempo isso vai desenvolvendo em você o desejo, né, de servir, você vai servir e você vai entender o propósito de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez, foi um sacrifício que ele fez, porque ele era o rei, ele tinha tudo que ele quisesse, ele tinha o céu e a terra, e ele morreu pela humanidade, porque os próprios dele, da terra dele, os próprios judeus, né, crucificaram Jesus Cristo, o povo dele mesmo, por esperarem um Deus rico, como foi os outros reis, né? Então, gente, hoje aqui, nesse texto, confiar em Deus é você ter a certeza. Você não vai pensar em 144 mil. Se você vai ou não fazer parte de 144 mil, você não vai pensar nisso, que isso daí você tem que pensar no dia de hoje, você tem que estar vigilante hoje, no momento atual. Se o seu desejo é ser santo, você tem muito como se santificar, tem várias formas de se santificar. Né? E geralmente os santos, eles começam bem jovens, né? Nessa caminhada. Mas eu creio nisso, né? É um achismo meu. Deus, ele vê o coração, minha gente. Você acha mesmo que Deus, nosso Senhor, ele vai escolher apenas aqueles que no início da sua caminhada terrestre, ao longo de muitos anos, conseguiram ser perfeitos? Ou você acha que ele não dará uma oportunidade para aquele que é pai de família, tá? Essa viúva, tá? Que tá sozinha, que passou uma vida cheia de trabalho, dificuldade, vive na pobreza e ainda dá tudo que tem. Ele não vê o que você tem, a quantidade de coisa que você fez, ele vê o seu coração. O sacrifício, ele está relacionado com o amor que você sente por Jesus Cristo. E esse amor, ele não pode ser mensurado por nenhum ser humano. Nem padre, nem bispo, nem pai, nem mãe. Entenderam, gente? Nem irmão da igreja, nem irmão da sua casa, nem seus familiares. Ninguém. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém tem esse poder. Só Jesus Cristo, Deus deu esse poder, só Jesus Cristo. Né? De julgamento. E no julgamento, né, conforme a revelação, que significa Apocalipse, nós sabemos que vai haver um julgamento. E Deus, com certeza, ele é justo, né? Ele vai colocar na balança o seu coração. Eu não falo aqui como uma pessoa, como uma freira, como um padre, porque eu não sou freira, não sou de nenhuma congregação que fez voto de pobreza ou não.
Eu sou mãe de família, tenho meu marido esposo, tenho família, tenho meus compromissos. E eu me dou o quanto eu posso e faço meus propósitos. Às vezes eu faço, eu não gosto de falar assim porque para Deus, para Jesus Cristo, para mim não, para mim é mais do que uma obrigação, né? Eu acho que a gente deve tudo ao nosso Senhor. Então, o que é fazer um sacrifício para Deus, que nos deu tudo, né? Os vídeos que eu faço, como meu marido, coitado, né? Ele vê, às vezes demora 3 horas, porque tem estudo, tem edição de vídeo, e às vezes o vídeo ainda não sai como eu gostaria que saísse, de tão exausto que eu tô, e sai errado, sai ruim, mas é aprendendo, vou melhorando. Esse aí é a minha vida. Essa é a minha vida. Às vezes a minha casa fica bagunçada, eu não consigo arrumar, né? Porque a prioridade é todos os dias fazer. Isso foi um propósito que eu fiz um tempo atrás e é uma coisa que eu desejo continuar, é uma coisa pessoal minha, né? Agora muitos vão ver os vídeos e vão pensar, quem que essa mulher pensa que é? Na fila do pão, quem que ela pensa que ela é, né? Mas Jesus é quem sabe, minha gente, né? Tem outros propósitos também que eu faço, de ir toda segunda-feira. Tem muito, mas assim, esse é outro que eu digo pra vocês. Eu não vou lá por conta de receber alguma. Porque até muito pouco tempo atrás eu fiquei sabendo disso, né? Que existia essas indulgências, né? Indulgências plenárias, mensais e formas, né? Que você recebe como absolvição, né? Dos seus pecados, né? Eu sempre fui na intenção, porque eu creio, né? Que existe o purgatório e que as nossas orações, elas ajudam muito, né? E estar na missa também, dos finados, é uma missa como qualquer outra missa. É um momento que você vai encontrar Jesus Cristo lá. E vai fazer parte, né, da paixão, né, que é o significado da missa. De Cristo, né, desde do começo até o final da missa, vai ter todos os rituais que simbolizam, né, a paixão de Cristo. Mas você está lá por causa de Jesus Cristo, porque você quer se conectar porque você o ama. Eu acho isso, eu penso e faço isso por causa que eu amo Cristo. Ele conhece o meu coração. E existem milhões de julgamentos, né? Ou que tem interesse, ou falam muita coisa. Ou sei lá, gente, não, pra falar bem na realidade, eu não me preocupo com isso. Porque eu tenho plena confiança em Deus. Plena confiança em Deus, né? Se eu casei, tive filho, se eu tivesse tido escolha no início da minha vida, se eu tivesse tido um encaminhamento espiritual, provavelmente seria também de alguma congregação, né? Carmelito, provavelmente, né? Mas não foi assim. Quando nós somos pequenos, muitas coisas acontecem, né? No trajeto da nossa vida. E tem pessoas que já estão praticamente como se fossem predestinadas, né? Como se fossem escolhidas por Deus para passar por aquelas coisas ali, fazer grandes coisas. Mas não existe um predestino, né? Senão Deus não te daria o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio, né? Só que o meio, né, pelo qual você nasceu e cresceu, vai indicar o caminho para onde você vai. Mas você acha que Deus, na sua perfeição, te julga porque você não teve a mesma oportunidade que o outro teve para ser um santo? Né? Deus é amor puro. A única coisa que Ele quer é seu amor. Então eu falo para você hoje, da minha perspectiva desse texto, é que não importa se disserem para você
isso ou aquilo ou aquele outro. Quando quando alguma coisa te chatear, né, por causa de falações, né, e realmente te chatear, você conversa com Jesus, ele é seu amigo, ele que sabe do seu coração, da sua vida, e segue adiante. O que você faz ou deixa de fazer, você não deve satisfação pra ninguém. Né? Você, sua família, se você for casado ou não, se você for solteiro, muito menos ainda. Né? Agora, se a sua ligação for direta com Cristo, né, com o Evangelho, com seguir o Evangelho, você naturalmente vai se dedicar. E com o passar do tempo você vai entender melhor e entender a complexidade, né, que foi a vida de Jesus Cristo e o grande sacrifício que ele fez. E ele vai ser o modelo que você quer seguir, porque você vai entender que ele é o rei, né? Ele é o salvador nosso. E o amor que ele sente por nós é ilimitado. E ele é um Deus e rei, né, que reina com liderança, com plenitude, com justiça. Não é nunca nenhum rei na terra chegará aos pés, né, de Jesus Cristo. Então você não pode pensar que o pouco que você dá vai te rotular, né, ou alguém tem o direito de te rotular, né? Então, saiba de uma coisa, Jesus também nos deu um grande exemplo. Como eu já havia dito, na casa de Zaqueu, né, que Zaqueu era corrupto. Para quem visse, hoje em dia dizer o quê? Até os sacerdotes hoje em dia diriam o quê? Nossa, julgariam muito, né? Mas nós não podemos julgar ninguém. Nós apenas, o que nós devemos fazer é observar se aquilo que as pessoas dizem andam de acordo com o que elas fazem. Por quê? Para que você possa aplicar, né, o Evangelho. Porque existem pessoas que você deve realmente se afastar. Nem que para isso você se isole. Não é? Mas você nunca deixe de frequentar, né, a comunidade, falar com as pessoas, mas não precisa estar diretamente ligado com elas. Você pode simplesmente fazer aquilo que você consegue, tá? Dentro da sua capacidade. Você não vai se prejudicar no sentido do quê? Porque você tem confiança em Deus, tá? Se você tiver uma jaqueta no seu corpo, você tá na rua, se tiver que dar aquela jaqueta que tá no seu corpo pra alguém que você vê passando frio, e você não tem outra em casa, Deus vai te prover. Você sabe disso, aquele que tem confiança. Mas tem gente que não é assim, tá? Se aquele homem que você considera rico, né, e todo mundo sabe que ele é rico, de repente ele não dá mais dinheiro, e você fica julgando, você não sabe se ele quebrou ou não, né? Agora, se ele tem capacidade ou não de dar tudo que ele tem. Agora, aquele que é santo, ele já entendeu o propósito, ele já entendeu o porquê da vinda de Cristo, porque Cristo veio trazer a verdade, né, como ele mesmo disse. E sobre o tema de hoje é isso, minha gente, que eu posso dizer para vocês, né? E um texto interessante que eu vi também, que eu gostaria de... Até separei ele aqui, que diz assim: esse não é meu pensamento, não é nada, é um comentário, né, sobre o Evangelho também, né, de uma outra forma de ver, que diz o seguinte: nessa imagem da igreja, que é, num certo sentido, um pouco viúva, porque espera o seu esposo que há de vir, mas tem o seu esposo na Eucaristia, na palavra de Deus, nos pobres, mas espera que volte, não é? Essa atitude da igreja. Essa viúva não era importante. Seu nome não aparecia nos jornais, ninguém a conhecia, não tinha licenciaturas, nada.
não brilhava de luz própria. É isso que me leva a ver, que nos leva a ver, perdão, nessa mulher a figura da igreja. A grande virtude da igreja deve ser não brilhar de luz própria, mas refletir a luz que vem do seu esposo. Só um minuto, gente, que pegou no meu cabelo. A grande virtude da igreja deve ser não brilhar de luz própria, mas refletir a luz que vem do seu esposo, que vem precisamente de seu esposo. E ao longo dos séculos, quando a igreja quis ter sua luz própria, ela errou. Todos os serviços realizados na igreja são para nos ajudar nisso. Servem para receber, né, e para transmitir a luz. E quando um serviço está carente desta luz, não está bem, porque torna a igreja rica ou poderosa, ou em busca do poder, e ainda erra o caminho, como aconteceu muitas vezes na história e como acontece nas nossas vidas. No mesmo sentido, quando a igreja entra em estado de carência de dinheiro, né, de financeira, rica ou pobre, né? Na história, como acontece nas nossas vidas, quando queremos ter outra luz que não é exatamente a do Senhor, uma luz própria, né? Quando a igreja é humilde e pobre, também quando confessa suas misérias, pois todos as temos, a igreja é fiel. É como se ela dissesse: eu sou obscura, mas a luz vem-me dali. E isso faz-nos tão bem. Então peçamos, né, a esta viúva que está no céu, sem dúvida, a fim de que nos guie a ser igreja assim, renunciando a tudo o que temos e não guardando nada para nós, mas tudo para o Senhor e para o próximo. Sempre humildes, sem nos vangloriarmos de ter luz própria, mas procurando sempre a luz que vem do Senhor. Então é tudo por Ele, para Ele, porque Ele é o único merecedor da glória, né? Dele é o poder e a glória, porque Deus deu a Ele o poder e a glória, tá? Poder, glória e reino celestial e terreno. Ele domina, só Ele, né? O único escolhido, Filho amado de Deus. Então, minha gente, este é o Evangelho de hoje. Eu espero sinceramente que tenha servido para alguém. E ninguém tem o direito de julgar ninguém, né? E que cada um cuide da sua própria vida, que já é bastante coisa para ser cuidada, né? Como eu havia dito para vocês um tempo atrás, se eu pudesse ter mais 5 horinhas por dia, seria muito bom, minha gente. Seria muito bom, né? E as palavras de Jesus são muito mais importantes às vezes que um banheiro sujo. Pense nisso, tá? Claro que é nas pequenas coisas que Deus ele te quer, né? Um banheiro limpo, um quarto arrumado, mas isso não é obrigação quando Jesus está na frente, né? A prioridade é Jesus. Então eu espero que tudo isso que nós falamos aqui você tenha compreendido, que eu tenha conseguido ser clara, ou que eu tenha conseguido ser transmitir a ideia, né? De que como Deus vê, Deus te vê, né? Deus vê o seu coração, mais nada, né? E ninguém tem o direito de dizer nada, né? O que você faz, o que você deixa de fazer, quem você foi, né? E a vida é assim. Todo aquele que é filho de Cristo sempre vai passar por coisas que Cristo passou. Se você não está sendo apedrejado, se você não está sendo julgado, se você não está sendo difamado, se você não está sendo apontado por alguma coisa, se você não está sofrendo, faltando alguma coisa, se você não está passando por alguma dificuldade na sua vida, é porque você não tem tendência nenhuma a seguir Jesus Cristo.
porque isso ele deixou bem claro. Então, meu amigo, se você tem algum desses quesitos, se você está passando por algum desses quesitos, dê glórias ao Senhor, tá? Regozije, como diz aqui no Evangelho. Levante suas mãos para os céus e dê glórias a Deus, Jesus Cristo. Aquele que era, que é, né? Que sempre foi. O Rei dos Reis. Tá bom, minha gente? Shalom. Até amanhã. Que Jesus me permita continuar levando tudo que estiver dentro do meu alcance. Dentro da minha capacidade. Eu não desejo nem de longe, porque me parece uma coisa muito gigante ser um desses 144 mil, né? Eu só quero poder sair desse mundo e ter uma kitnet lá no céu, minha gente. Então, se vou passar pelo purgatório, não sei. A verdade é que ninguém sabe. Então, a única coisa que eu digo pra vocês, dê o seu melhor enquanto você pode, a gente vai errar sempre. O ser humano sempre vai falhar, porque é só assim que ele aprende. Tenhamos fé sempre. Não se frustre a ponto de desistir ou desistir da sua fé. Nunca. Morra tentando. Um beijo, até a próxima. Shalom.